O restaurante Ouro Negro brilhava sob as luzes de cristal de São Paulo, exalando um perfume de sofisticação que apenas os bolsos mais profundos podiam sustentar. Cada talher de prata reluzia com uma precisão cirúrgica, enquanto o som suave de um piano de cauda preenchia o ambiente com uma melodia clássica e melancólica. Para os frequentadores habituais, aquele era o ápice da civilização. Mas para os funcionários que corriam nos bastidores, o luxo parecia uma gaiola dourada e opressora, onde o menor erro poderia significar a ruína imediata de suas vidas simples e honestas. Maria Aparecida, carinhosamente chamada de Cida, ajustava seu avental branco com as mãos trêmulas, sentindo o peso da responsabilidade em seu primeiro dia de trabalho oficial naquele santuário da elite. Vinda das terras áridas do sertão, com o sonho de salvar sua mãe enferma, ela olhava para as paredes de mármore e via apenas o reflexo de um mundo que nunca pertenceria ao seu povo sofrido. Seus olhos castanhos, no entanto, carregavam uma chama de dignidade que nem mesmo a opulência dos jardins conseguia apagar, mantendo-se firme diante da opressão silenciosa que pairava no ar denso. De repente, o silêncio respeitoso se transformou em um pavor gelado quando as portas duplas de carvalho se abriram para dar passagem ao homem mais temido da cidade. Olavo Cavalcanti caminhava com a arrogância de quem possuía o solo que pisava, seus sapatos italianos batendo contra o piso com uma cadência autoritária e impiedosa. Seu terno sob medida parecia uma armadura contra qualquer resquício de humanidade, e seu olhar gélido ignorava cada alma que se curvava em sua presença, como se todos fossem meras sombras insignificantes diante de sua vasta e fria fortuna acumulada. O gerente Ricardo, um homem que vendera sua espinha dorsal pela estabilidade de um cargo de confiança, correu para receber o magnata com um sorriso forçado e bajulador. O suor escorria por sua testa enquanto ele gesticulava para que os garçons se posicionassem com perfeição absoluta, temendo um dos lendários ataques de fúria de Olavo. Todos sabiam que o bilionário não tolerava imperfeições e que um vinho na temperatura errada era motivo suficiente para uma demissão sumária e cruel, deixando famílias inteiras desamparadas nas periferias violentas e esquecidas da imensa metrópole cinzenta de concreto. Cida observava a cena de um canto estratégico, sentindo um nó apertar sua garganta ao ver como o medo ditava o ritmo dos movimentos de seus novos colegas. Ela nunca tinha visto tamanha frieza em um ser humano. Um vazio existencial que parecia sugar toda a luz do ambiente ao redor daquela mesa reservada. Olavo não olhava para o menu. Ele simplesmente ditava ordens como se estivesse em um campo de batalha, exigindo obediência cega e absoluta. Para ele, o serviço não era um trabalho digno, mas uma obrigação servil de seres que ele considerava inferiores. O bilionário sentou-se pesadamente, sua presença dominando o espaço com uma energia pesada e sufocante que fazia o ar parecer mais denso para quem estava por perto. Ele atirou seu telefone de última geração sobre a toalha de linho impecável, demonstrando um total desrespeito pelas normas de etiqueta que ele mesmo impunha aos outros. Seus dedos longos e impacientes batucavam na mesa, enquanto seus olhos escaneavam o salão em busca de qualquer falha que justificasse o derramamento de seu veneno verbal habitual, mantendo todos em um estado de alerta máximo e bastante desesperado. Dentro de seu peito, Cida sentia uma mistura de indignação e compaixão, perguntando-se como um homem que tinha tudo podia ser tão visivelmente infeliz e amargo com a vida. Ela apertou o pequeno terço de madeira escondido em seu bolso, buscando força na fé que trouxera das estradas poeirentas de sua infância, humilde e honesta. Sabia que aquele emprego era sua única esperança para pagar a cirurgia de Dona Deolinda, mas sua alma gritava contra a injustiça de ver seus semelhantes sendo tratados como lixo por um homem cujas mãos nunca conheceram o trabalho bruto. Um jovem garçom, visivelmente nervoso, aproximou-se da mesa de Olavo com a bandeja de prata, tentando manter o equilíbrio enquanto servia a água mineral importada que o magnata exigia. Suas mãos, no entanto, traíram sua coragem,
e uma pequena gota de água escapou da jarra, caindo silenciosamente sobre o punho da camisa branca e caríssima do bilionário. O tempo pareceu congelar no ouro negro, e o som do piano cessou abruptamente, como se o músico previsse a tempestade devastadora que estava prestes a desabar sobre a cabeça do pobre trabalhador assustado e indefeso. Olavo levantou os olhos lentamente, e o brilho de ódio que emanava de suas pupilas era capaz de queimar a pele de qualquer um que ousasse encará-lo diretamente. Ele não gritou de imediato, mas sua voz saiu como um sussurro mortal, carregado de um desprezo tão profundo que humilhava mais do que qualquer bofetada física. Questionou a inteligência do rapaz com palavras cortantes, comparando sua existência à de um inseto que ousava sujar sua vestimenta de gala. A crueldade gratuita de Olavo ecoou pelas paredes de mármore, fazendo com que o silêncio se tornasse doloroso. Cida sentiu o sangue ferver em suas veias. Uma reação instintiva de justiça que sua avó sempre lhe dissera para controlar em momentos de perigo real e iminente. Ela viu as lágrimas começarem a brotar nos olhos do colega, que apenas balbuciava pedidos de desculpas incoerentes, enquanto o gerente Ricardo se aproximava para finalizar a humilhação pública. A injustiça era palpável, uma mancha escura no brilho falso daquele restaurante de luxo. E ela percebeu que o ouro que decorava o teto não passava de barro pintado diante da podridão moral que presenciava naquele momento terrível. Aquelas duas realidades batiam de frente em um espetáculo grotesco de desigualdade social, onde o poder financeiro agia como um salvo-conduto para a prática de abusos morais injustificáveis. Olavo representava a elite que se sentia dona do destino alheio, enquanto o garçom era o retrato de milhões de brasileiros que engoliam o orgulho para garantir o pão de cada dia. A tensão no restaurante era tamanha que os outros clientes evitavam olhar, fingindo que a tragédia humana à sua frente não passava de um detalhe irrelevante na paisagem urbana de uma São Paulo cada vez mais egoísta, ignorando os avisos mentais de prudência. Cida deu um passo à frente, saindo da sombra das colunas decoradas para se aproximar da zona de conflito com uma determinação inabalável. Ela sentia que sua missão ali ia além de carregar pratos e servir vinhos caros para pessoas que não sabiam o valor do suor e do sacrifício alheio. Seu coração batia forte contra as costelas, mas sua mente estava clara como as águas do rio que banhava sua aldeia natal, movida por uma força divina que a impelia a não permitir que a dignidade humana fosse pisoteada. Olavo, percebendo o movimento periférico, desviou seu olhar furioso do garçom trêmulo para focar na figura pequena, mas imponente da nova funcionária que ousava interromper seu teatro de crueldade. Ele franziu a testa, surpreso com a falta de temor que emanava daquela mulher de traços simples e postura ereta, algo que ele raramente encontrava em seus domínios de poder absoluto. Por um breve segundo, o silêncio mudou de natureza, tornando-se uma expectativa elétrica entre o predador acostumado à obediência e a presa que se recusava a baixar a cabeça diante das garras afiadas da arrogância. Ricardo tentou intervir, sussurrando ordens para que Cida voltasse para a cozinha, temendo que a ousadia da novata custasse o contrato de consultoria que o restaurante mantinha com as empresas de Olavo. Ele via em Cida uma ameaça à ordem estabelecida, uma variável incontrolável em um sistema desenhado para ser perfeitamente previsível e submisso aos caprichos dos poderosos da capital. No entanto, a força no olhar de Cida era um muro intransponível, e ela o ignorou completamente, mantendo seu foco total no homem, que acreditava ser o centro do universo, mas que era apenas desamparado. Olavo sentiu uma pontada de curiosidade irritada, pois nunca ninguém o olhara daquela forma, sem o brilho da ganância ou a sombra do medo em seus olhos escuros e profundos. Ele estava acostumado a ser odiado ou temido, mas o olhar de Cida carregava algo que ele não conseguia identificar de imediato. Uma espécie de autoridade moral que o incomodava profundamente. Aquele confronto silencioso no meio do salão principal era o início de uma batalha que ele ainda não sabia que perderia.
Uma colisão entre o capital frio e a alma aquecida pela verdade das Escrituras. As luzes do ouro negro pareciam diminuir de intensidade enquanto o foco se fechava naqueles dois personagens antagônicos, cujas histórias estavam destinadas a se entrelaçar de forma dolorosa e transformadora. Cada segundo de hesitação de Olavo era uma pequena vitória para a humanidade que Cida tentava resgatar naquele ambiente estéril de sentimentos verdadeiros e conexões reais entre os seres humanos. A fumaça dos charutos caros e o aroma dos pratos sofisticados misturavam-se ao cheiro metálico do conflito iminente, preparando o terreno para uma revelação que mudaria a vida de todos os presentes naquela noite. Olavo finalmente quebrou o silêncio. Sua voz agora mais baixa e ameaçadora, exigindo saber quem era aquela insolente que se atrevia a encará-lo com tamanha audácia e desrespeito pela sua posição social elevada. Cida não desviou o olhar, sentindo a presença de Deus ao seu lado, dando-lhe a serenidade necessária para enfrentar o leão em sua própria cova de luxo e desolação emocional constante. Ela sabia que as palavras que diria a seguir poderiam selar seu destino, mas o medo de falhar com seus princípios era muito maior do que o medo de perder o sustento. O resto da equipe observava com a respiração suspensa, dividida entre o desejo de ver o tirano ser desafiado e o pânico de sofrerem as consequências coletivas de um ato de rebeldia tão flagrante. Naquele microcosmo da sociedade brasileira, a tensão entre o senhor e a serva atingia o seu ápice, expondo as feridas abertas de uma nação que ainda lutava para encontrar o equilíbrio entre o progresso econômico e a justiça social básica. O destino estava lançado, e as engrenagens da vida começavam a girar em uma direção que ninguém poderia ter previsto ou evitado. A noite em São Paulo continuava lá fora, com seus milhões de luzes e sombras, indiferente ao drama que se desenrolava dentro das paredes douradas do ouro negro, onde a alma humana era testada. Olavo Cavalcanti, o homem que tinha o mundo aos seus pés, sentia pela primeira vez em anos um tremor de incerteza atravessar sua armadura de gelo e mármore italiano impecável. Enquanto isso, Cida permanecia imóvel, uma estátua de fé e dignidade, pronta para enfrentar as consequências de ser fiel à sua própria consciência e ao legado de honra que recebeu de seus antepassados. O embate estava apenas começando, e as paredes do restaurante pareciam testemunhas mudas de um evento que seria contado por gerações entre aqueles que trabalhavam nas sombras da riqueza alheia e opressora. Maria Aparecida não era apenas uma garçonete. Ela era a voz de todos os que foram calados pela arrogância e pelo descaso de um sistema que valorizava o ter acima do ser. Olavo, por sua vez, estava prestes a descobrir que sua fortuna não passava de poeira diante da grandiosidade de um espírito que não se deixava comprar por promessas vãs de segurança. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo pulsar das artérias de quem arriscava tudo por um ideal. Uma coragem que não se vende em prateleiras de lojas de grife internacionais. Cida sentia que o chão sob seus pés era solo sagrado, pois a defesa dos fracos é a maior prece que um ser humano pode oferecer ao Criador em tempos de trevas morais. Olavo, confrontado com essa pureza inabalável, hesitou em desferir o golpe final de demissão, preso por um magnetismo espiritual que ele tentava, em vão, rotular como mera curiosidade passageira pela estranha. A energia no salão era de um suspense quase insuportável, com os talheres parados no ar e os olhares dos presentes fixos naquela pequena mesa que se tornara o centro do mundo. Para Olavo, aquele momento representava uma quebra perigosa em sua rotina de controle absoluto, uma rachadura em seu pedestal de mármore que ameaçava desmoronar diante de uma verdade que ele passara anos tentando ignorar. Para Cida, era o início de sua provação, o deserto que precisava atravessar para provar que a luz da alma é mais forte do que as sombras projetadas pelo dinheiro. O destino de ambos estava agora selado por um fio invisível de providência divina, que costura as vidas de forma misteriosa e muitas vezes dolorosa para que o aprendizado ocorra no tempo certo.
A cidade de São Paulo rugia ao longe com seu trânsito caótico. Mas dentro do Ouro Negro, o tempo havia parado para que um novo capítulo na história daquelas almas pudesse ser escrito. Olavo respirou fundo, preparando-se para falar, enquanto Cida mantinha sua paz interior, sabendo que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela já havia vencido a maior batalha contra o medo. Olavo Cavalcante mantinha o dedo em riste, apontando para o peito arqueado de seu Jorge, o garçom mais antigo daquela casa aristocrática. Suas palavras eram como chicotes invisíveis que cortavam o ar saturado de perfume caro, humilhando o homem que apenas tentava secar a pequena mancha no punho da camisa do magnata. O silêncio dos outros clientes era cúmplice, uma omissão covarde diante da demonstração gratuita de poder que transformava um erro banal em um crime contra a majestade financeira de quem se achava dono da verdade absoluta e da vida alheia. O pobre senhor Jorge, cujas mãos calejadas haviam servido banquetes por décadas, sentia as pernas fraquejarem sob o peso do desprezo que recebia de Olavo. Seus olhos marejados buscavam o chão, tentando encontrar um refúgio para sua dignidade ferida diante de uma plateia de privilegiados que assistiam ao espetáculo com indiferença fria. Ele era apenas uma peça de engrenagem, sendo triturada pela arrogância de um homem que nunca soube o que era a fome ou a necessidade de engolir o próprio orgulho para garantir o sustento básico de uma família honesta. Foi nesse momento de desolação absoluta que Maria Aparecida deu o passo definitivo, cruzando a linha invisível que separava a servidão do confronto moral necessário. Ela se aproximou da mesa, com uma calma que contrastava violentamente com a tempestade de ódio que emanava de Olavo, colocando-se entre o agressor e a vítima. Seus olhos castanhos brilhavam com a luz de uma fé inabalável. Sua voz, embora baixa, possuía a força de um trovão que ecoa pelas montanhas do sertão, exigindo atenção imediata de todos os presentes naquele recinto luxuoso. O senhor acredita que o preço dessa camisa é maior do que o valor de uma alma humana? Perguntou Cida, encarando o bilionário sem desviar o olhar por um segundo sequer. Olavo parou de falar imediatamente, sua boca entreaberta pela surpresa de ser interrompido por uma mera novata em seu reino de submissão. O ar parecia ter sido sugado do salão, e até mesmo o som distante do tráfego paulistano pareceu silenciar diante da audácia daquela mulher que não possuía nada além de sua própria integridade e uma coragem quase divina. Ricardo, o gerente, aproximou-se rapidamente, o rosto pálido como um lençol, tentando agarrar o braço de Cida para arrastá-la dali antes que o desastre fosse irreversível para o restaurante. Ele sussurrava súplicas desesperadas, mas a jovem permaneceu firme como uma árvore enraizada em terra fértil, ignorando as ordens de seu superior imediato. Ela sabia que aquele era o seu deserto, o teste de fogo, onde sua honra seria pesada contra as moedas de ouro que Olavo usava para comprar o silêncio e o respeito falso de todos. Olavo Cavalcante soltou uma risada seca e amarga, um som desprovido de qualquer alegria, enquanto se reclinava na cadeira de couro importado para observar melhor aquela figura insolente e corajosa. Ele nunca fora questionado daquela maneira, especialmente por alguém que vivia nas margens da sociedade que ele dominava com mão de ferro. Havia uma faísca de interesse em seu olhar gélido, uma curiosidade mórbida por entender o que movia aquela criatura a arriscar seu emprego e seu futuro por causa de um velho garçom que já não servia para nada. Você tem noção de com quem está falando? Garota Olavo indagou, sua voz carregada de um veneno refinado que costumava fazer ministros e empresários tremerem de pavor em reuniões de negócios. Mas Cida apenas sorriu levemente. Um sorriso repleto de uma paz que o dinheiro jamais poderia comprar em qualquer mercado de luxo do mundo. Ela não via um gigante diante de si, mas apenas um homem pequeno, escondido atrás de montanhas de papel-moeda e títulos de propriedade que apodreceriam com o tempo. Ao contrário do caráter humano, eu estou falando com um homem feito de carne, osso e pó, exatamente como seu Jorge e eu, respondeu ela, mantendo a serenidade que vinha de suas orações matinais constantes,
O senhor pode comprar o tempo deste restaurante, mas não tem o direito de tentar destruir a imagem de Deus que habita em cada um de nós. A mancha em sua camisa sairá com água, mas a mancha que o Senhor está colocando em seu próprio coração será muito mais difícil de lavar. Se o Senhor não aprender o valor da humildade, o salão do ouro negro mergulhou em um abismo de silêncio absoluto, onde apenas o tic-tac dos relógios caros parecia marcar o ritmo de um duelo invisível entre o ter e o ser. Olavo sentiu um desconforto estranho no peito, uma pontada de memória que o remeteu a tempos em que ele ainda possuía sentimentos antes de ser endurecido pela vida. A firmeza de Sida o irritava profundamente, mas, ao mesmo tempo, exercia sobre ele um magnetismo inexplicável, desafiando sua visão de mundo onde todos eram mercadorias com etiquetas de preços bem definidas. Ricardo interveio novamente, desculpando-se profusamente com Olavo e prometendo que Sida seria demitida e banida da área de serviço imediatamente por sua conduta inaceitável e desrespeitosa. Ele já estava pronto para sinalizar aos seguranças, mas Olavo levantou a mão, um gesto imperioso que interrompeu qualquer ação violenta contra a jovem servidora. O bilionário não tirava os olhos de Sida, como se estivesse tentando decifrar um enigma escrito em uma língua antiga e esquecida pela humanidade moderna, focada apenas na acumulação de riquezas temporais e sem sentido algum. Deixe-a ficar. Ricardo ordenou Olavo, para a surpresa de todos os funcionários que já davam o destino de Sida como selado e trágico. Quero que esta jovem seja a minha garçonete exclusiva a partir de amanhã. Quero ver até onde vai essa sua pregação de moralidade quando a realidade bater à sua porta com força total. Vamos ver se sua fé sobrevive ao peso da minha presença diária e às exigências que eu farei a cada jantar que eu realizar neste lugar. Ela será o meu teste pessoal e particular. Sida sentiu um calafrio percorrer sua espinha, percebendo que havia acabado de entrar em uma arena muito mais perigosa do que imaginava inicialmente. Ela não buscava o martírio, mas a justiça. E agora estava ligada ao homem que personificava tudo o que ela repudiava na sociedade egoísta. No entanto, ela aceitou o desafio silenciosamente, fazendo um breve aceno de cabeça antes de ajudar o seu Jorge a se levantar e a se retirar para o refúgio da cozinha, onde as lágrimas do velho garçom finalmente puderam correr livremente e sem julgamentos. Nos bastidores da cozinha, o clima era de espanto e veneração pela coragem demonstrada por Sida, que agora era vista como uma espécie de heroína entre os oprimidos do restaurante. Os cozinheiros e auxiliares cercaram a jovem, oferecendo palavras de apoio e avisos sobre o perigo que representava desafiar o ego ferido de um predador como Olavo Cavalcante. Eles sabiam que a vitória de Sida fora apenas uma batalha inicial e que a guerra pela sua alma e dignidade seria longa, dolorosa e cheia de armadilhas preparadas pelo homem mais rico, Sida. Contudo, não se deixou levar pelos elogios, voltando sua atenção para o trabalho que ainda precisava ser concluído naquela noite exaustiva de trabalho. Ela sabia que a verdadeira luta não era contra Olavo, mas contra a tentação de se tornar amarga como ele, perdendo a essência do amor cristão que sua mãe tanto lhe ensinara. A cada prato que lavava, ela sussurrava uma prece, pedindo força para não fraquejar e sabedoria para usar as palavras certas quando o confronto se repetisse, pois ela sentia que o destino estava traçado. Enquanto isso, no salão, Olavo tentava retomar seu jantar, mas o gosto da comida parecia ter se tornado cinza em sua boca. Outrora acostumada aos sabores mais requintados, ele olhava para o lugar onde Sida estivera parada, sentindo uma inquietude que não experimentava há décadas em sua vida solitária e fria. A imagem daquela mulher simples, mas imponente, assombrava seus pensamentos, forçando-o a questionar, mesmo que por um breve instante, a solidez das muralhas de mármore e dinheiro que ele construíra ao redor de sua própria existência desolada. A noite terminou com o restaurante fechando suas portas, mas a energia do confronto ainda pairava no ar como uma promessa de mudanças profundas e inevitáveis
para todos os envolvidos. Cida caminhou em direção ao ponto de ônibus, sentindo o peso do cansaço físico, mas com o coração leve por ter feito o que era certo aos olhos de Deus. Ela olhou para o céu nublado de São Paulo, buscando a luz das estrelas que as luzes da cidade tentavam ocultar. Sabendo que sua jornada estava apenas começando naquela metrópole gigante, ao chegar em sua pequena casa na favela, Cida encontrou Dona Deolinda acordada, rezando o terço sob a luz fraca de uma vela que tremeluzia suavemente no canto do quarto. A mãe sentiu a presença da filha, mesmo sem enxergar. Percebeu que algo extraordinário havia acontecido no trabalho da jovem naquela noite. Houve um abraço silencioso, um momento de comunhão onde a força de uma era, transmitida para a outra, através do toque e do amor, que as unia contra todas as adversidades da vida dura e injusta. Minha filha, nunca esqueça que o ouro brilha, mas é o barro que dá vida às plantas que nos alimentam, sussurrou a velha senhora, com sua sabedoria ancestral e profunda. Cida chorou baixinho no colo da mãe, deixando que a tensão do dia se dissolvesse na segurança daquele lar humilde e cheio de bênçãos divinas. Ela sabia que precisaria de cada palavra de encorajamento para enfrentar o que estava por vir no Ouro Negro, onde o bilionário a esperaria com novas provações e desafios para sua integridade. Olavo, em sua cobertura luxuosa, com vista para toda a cidade, também não conseguia dormir, atormentado por fantasmas do passado que a voz de Cida havia despertado involuntariamente. Ele caminhou até a janela panorâmica, olhando para as luzes distantes das periferias, perguntando-se em qual daqueles pontos minúsculos de luz a mulher que o desafiara descansava sua cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu o prazer da posse, mas o vazio da solidão. Uma percepção dolorosa que ele tentou abafar com um copo de uísque caro e sem sabor. A lei do retorno começava a operar seus mecanismos invisíveis, movendo as peças de um tabuleiro onde o dinheiro não tinha o poder de ditar o resultado final da partida. O destino unira um homem que possuía tudo, mas não tinha nada, a uma mulher que não tinha nada, mas possuía o universo em seu coração esperançoso. O sol logo nasceria sobre São Paulo, trazendo consigo o início de uma nova fase onde o ouro e o barro se enfrentariam novamente sob o olhar atento do Criador e da vida. No dia seguinte, o burburinho no restaurante era intenso, com todos aguardando ansiosamente a chegada do magnata e a reação de Cida diante de sua nova e difícil tarefa. Ricardo tentava manter a ordem, mas o medo de uma nova crise era palpável em cada movimento dos funcionários que temiam pelo futuro da casa. Cida chegou cedo, vestiu seu uniforme com dignidade e preparou-se mentalmente para o serviço, sabendo que cada gesto seu seria vigiado por olhos famintos de falhas e fraquezas humanas que pudessem ser exploradas. Quando Olavo Cavalcante entrou no restaurante, pontualmente às 8 horas, o silêncio se fez novamente, mas desta vez havia uma eletricidade diferente no ar. Uma expectativa de redenção ou destruição. Ele se sentou na mesma mesa, mas seus olhos procuraram imediatamente por Cida, que se aproximou com a elegância natural de quem não precisa de joias para brilhar. O jogo havia começado, e as regras seriam escritas com suor, lágrimas e a verdade, que só aqueles que conhecem a dor e a fé podem verdadeiramente compreender e expressar. Cida serviu o cardápio com mãos firmes, seu olhar encontrando o de Olavo com uma clareza que o deixava visivelmente perturbado. Apesar de sua tentativa de manter a máscara de indiferença habitual, não houve insultos naquela noite. Apenas uma tensão latente que preenchia o espaço entre eles como um fio esticado prestes a romper a qualquer momento de descuido. O bilionário observava cada detalhe da jovem, tentando encontrar o ponto de ruptura. Mas o que ele encontrou foi uma solidez moral que começava a abalar suas próprias e velhas convicções. Olavo Cavalcante retornou ao restaurante Ouro Negro na noite seguinte, pontual, como um relógio suíço que marca o tempo de quem não tem nada a perder. Além da própria sanidade, sua presença exigia um silêncio sepulcral. Mas desta vez, o foco de sua atenção era exclusivo na figura de Cida,
que o aguardava com uma bandeja de prata e um coração blindado pela oração. Ele sentou-se na mesa de canto, a luz das velas refletindo em seus olhos cansados, e exigiu que apenas ela o servisse durante toda a longa e tensa noite de serviço. O bilionário começou o jantar com uma ordem absurda, pedindo que Sida descrevesse cada ingrediente do prato principal como se estivesse recitando um poema de sofrimento humano e desigualdade social. Ele jogou uma nota de R$ 100 sobre a mesa impecável, desafiando a jovem a aceitar o dinheiro em troca de uma história pessoal sobre sua pobreza no sertão. Sida olhou para a nota como se fosse um papel sem valor, mantendo sua postura ereta e sua voz suave, recusando-se a vender suas memórias por um preço tão vil e insignificante diante da vida. Em vez de se deixar abater pela tentativa de humilhação, Sida começou a falar sobre a chuva que caía no sertão após meses de seca extrema e desesperadora para o povo. Ela descreveu como a fé transformava o barro seco em esperança, e como o som dos trovões era a voz de Deus prometendo um novo começo para os humildes. Olavo ouvia em silêncio, sua máscara de arrogância começando a rachar sob o peso de palavras que não podiam ser compradas com ações na bolsa de valores ou propriedades luxuosas em Miami. Irritado com a resiliência da garçonete, Olavo ordenou que ela trouxesse o vinho mais caro da adega e o servisse em uma taça de cristal que custava o salário anual de Sida. Ele observava cada movimento das mãos dela, esperando um tremor que justificasse seu desprezo, mas encontrou apenas uma precisão digna de uma rainha disfarçada de serva. A tensão entre os dois era quase física, um cabo de guerra invisível onde o dinheiro tentava puxar a alma para o abismo, enquanto a dignidade lutava para manter os pés no chão firme da verdade. Por que você não aceita o dinheiro e vai embora deste lugar miserável? Olavo perguntou, sua voz falhando por um breve instante de vulnerabilidade que ele tentou esconder com um gole de vinho. Sida aproximou-se ligeiramente, o perfume simples de sabonete de ervas contrastando com as fragrâncias francesas que saturavam o ambiente aristocrático. Ela explicou que o dinheiro poderia comprar o conforto do corpo, mas jamais a paz de uma consciência que sabe o valor do trabalho honesto e da gratidão para com as pequenas bênçãos divinas do dia. Olavo riu, um som carregado de um cinismo profundo que parecia vir de uma alma que esqueceu o significado da palavra alegria há muitas décadas. Ele desafiou a fé de Sida, questionando onde estava o seu Deus quando as crianças morriam de fome nas favelas e os homens maus prosperavam em seus castelos de concreto. A jovem não se abalou, respondendo que Deus não era um caixa eletrônico de milagres, mas a força silenciosa que permitia aos oprimidos levantarem a cabeça e continuarem caminhando apesar de todas as feridas. A conversa prosseguiu por horas, transformando o jantar em um confessionário involuntário para o homem que acreditava ser imune a qualquer tipo de sentimento humano genuíno e profundo. Olavo começou a falar sobre a solidão de seu escritório no 30º andar, onde as vozes que ouvia eram apenas de bajuladores interessados em sua herança ou em contratos lucrativos. Ele percebeu que Sida era a única pessoa em anos que o olhava nos olhos sem pedir nada em troca, oferecendo apenas a verdade nua e crua de uma existência espiritual vibrante. Os outros funcionários observavam de longe, maravilhados com a transformação que ocorria diante de seus olhos cansados pela rotina opressora do restaurante de luxo. Eles viam o monstro das finanças ser domado pelas palavras simples de uma mulher que trazia a poeira da estrada em sua alma e a luz do sol em seu sorriso. Ricardo, o gerente, temia que aquela proximidade resultasse em um escândalo que arruinaria a reputação do estabelecimento, mas não ousava interromper o diálogo que parecia sagrado sob a luz âmbar dos lustres de cristal. Em um momento de crueldade residual, Olavo pediu que Sida limpasse o chão ao redor de seus pés, apenas para ver se ela se ajoelharia diante de seu poder financeiro imenso. Sem hesitar, ela pegou um pano e executou a tarefa com uma humildade que não era humilhação, mas um ato de serviço que elevava sua própria estatura moral. Ao se levantar,
Ela olhou para o bilionário com uma compaixão tão profunda que ele sentiu vontade de chorar. Um impulso que ele sufocou com uma raiva fingida e passageira. O senhor é o homem mais pobre que eu já conheci. Senhor Cavalcante, disse Cida, enquanto guardava o pano de limpeza em seu bolso lateral com uma dignidade inabalável. Olavo sentiu o golpe como se fosse uma bofetada física em seu rosto, envelhecido pela ganância e pelo isolamento emocional autoimposto ao longo dos anos. Ele percebeu que suas barras de ouro eram frias e que sua cama de linho egípcio não conseguia aquecer o inverno eterno que se instalara em seu coração desde a perda de sua família. A noite estava chegando ao fim e o restaurante começava a esvaziar, deixando os dois sozinhos em um cenário de opulência que parecia subitamente vazio e sem vida própria. Olavo pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa que Cida prontamente colocou na caixa de doações para os funcionários, recusando-se a aceitar qualquer tratamento especial por parte do magnata. Ele saiu sem dizer mais nada, mas seu caminhar não era mais tão firme, e sua cabeça parecia pesada com os pensamentos que a jovem plantara em sua mente, cansada de mentiras. Cida caminhou até a cozinha para terminar suas tarefas, sentindo o peso da exaustão, mas com a alma em paz por ter mantido sua integridade diante do leão faminto. Ela sabia que cada encontro com Olavo era uma batalha pela sua própria essência e que precisava de oração constante para não se deixar seduzir pelo ódio ou pela vaidade. Seus colegas a abraçaram em silêncio, reconhecendo nela uma força que transcendia a condição social e que trazia uma nova esperança para o ambiente antes tão carregado de medo e angústia. Ao retornar para casa, Cida encontrou Dona Deolinda sentada na varanda, ouvindo o som da noite na favela, onde a vida pulsava com uma intensidade que o asfalto raramente compreendia. A velha senhora perguntou sobre o homem de pedra, e Cida respondeu que a pedra estava começando a rachar sob o orvalho da palavra de Deus. Elas rezaram juntas, pedindo não por riquezas materiais, mas por sabedoria para enfrentar os dias sombrios que sabiam que ainda viriam antes da aurora de uma nova e necessária transformação espiritual. Olavo, em sua mansão silenciosa, olhava para o teto decorado com afrescos caros, sentindo o eco das palavras de Cida, vibrando em cada canto de sua consciência atormentada pelo passado. Ele se lembrou de quando era jovem e ainda acreditava no amor, antes de decidir que o poder era o único escudo eficaz contra a dor da perda e da traição humana. A imagem de Cida ajoelhada, limpando o chão com dignidade, não saía de sua mente, desafiando sua percepção de que a submissão era sempre um sinal de fraqueza e derrota. No dia seguinte, Olavo não foi ao escritório, passando o tempo caminhando por seus jardins impecáveis, mas desprovidos do aroma da vida que ele sentira no restaurante através de Cida. Ele ligou para Ricardo e exigiu que as flores do restaurante fossem trocadas por margaridas simples, as mesmas que Cida mencionara serem as favoritas de sua mãe, cega e sábia. O gerente obedeceu prontamente, embora não entendesse o motivo por trás de tal pedido bizarro, vindo de um homem que só apreciava orquídeas raras e extremamente caras de se manter. Quando Cida chegou para o trabalho e viu as margaridas, ela soube que a mensagem havia sido recebida, mas não se deixou levar por uma falsa sensação de segurança ou vitória prematura. Ela sabia que o coração humano é um terreno difícil e que as ervas daninhas do orgulho voltam a crescer rapidamente se não forem arrancadas pela raiz da verdadeira conversão. Ela continuou seu serviço com a mesma humildade de sempre, aguardando o momento em que o bilionário voltaria para testar novamente sua fé e sua paciência inesgotável. O jogo de xadrez psicológico entre a riqueza material e a riqueza espiritual estava atingindo um novo nível de complexidade, onde as peças se moviam em direções imprevistas pela lógica do mundo. Olavo começou a frequentar o restaurante não para ostentar seu poder, mas para ouvir a voz de Cida, que se tornara uma espécie de bússola moral em seu oceano de incertezas e sombras. Cada conversa era um passo em direção a um abismo onde ele teria que escolher
entre seu império de papel e a possibilidade de redenção final. Cida aproveitava cada oportunidade para falar sobre a importância do perdão, mencionando como o ódio era um veneno que bebemos esperando que o outro morra, enquanto nossa própria vida se esvai em amargura. Olavo ouvia com atenção, seus olhos às vezes brilhando com uma dor antiga que ele não conseguia mais conter, atrás de suas pálpebras cansadas e pesadas. Ele começou a perceber que sua raiva contra o mundo era, na verdade, uma raiva contra si mesmo por não ter conseguido proteger aqueles que ele mais amava. Em uma noite chuvosa, Olavo pediu que Cida se sentasse com ele por 5 minutos, quebrando todas as regras de conduta do restaurante Ouro Negro sob o olhar chocado dos outros clientes. Ele perguntou se ela realmente acreditava que alguém como ele, que causara tanto sofrimento para construir sua fortuna, poderia encontrar o perdão de Deus e dos homens. Cida olhou para ele com uma doçura infinita e disse que a misericórdia divina não tinha limites para quem se arrependia sinceramente e buscava reparar os danos causados ao próximo. Aquela conversa marcou o ponto de virada na relação entre o patrão arrogante e a empregada corajosa, estabelecendo uma conexão que ia além da simples dinâmica de serviço e submissão financeira. Olavo sentiu um peso sair de seus ombros. Embora soubesse que o caminho para a mudança seria longo e cheio de obstáculos difíceis de serem superados com facilidade, ele saiu do restaurante naquela noite com um brilho diferente no olhar. Um brilho que não vinha do reflexo do ouro, mas da luz da esperança. Cida observou-o partir, sentindo uma gratidão imensa por ter sido usada como um instrumento de paz em um lugar tão marcado pelo egoísmo e pela vaidade humana desenfreada. Ela sabia que os desafios não terminariam ali, mas sentia que uma semente havia sido plantada em solo fértil e que, com a graça de Deus, ela um dia germinaria em algo belo. A chuva lá fora lavava as ruas de São Paulo, simbolizando a limpeza que estava ocorrendo nas profundezas das almas daqueles dois personagens tão distintos e unidos. O restaurante Ouro Negro nunca mais seria o mesmo após aquelas noites de embate e revelação, pois a presença da verdade tem o poder de transformar até os ambientes mais estéreis e frios. Os funcionários começaram a trabalhar com mais leveza, sentindo que o clima de terror imposto por Olavo estava se dissipando lentamente, dando lugar a uma convivência mais respeitosa e humana entre todos. Cida continuava sendo o centro dessa mudança silenciosa, sua fé agindo como o fermento que faz toda a massa crescer e se tornar nutritiva. Ao final da semana, Olavo enviou uma carta para o restaurante, endereçada especificamente a Cida, contendo não dinheiro, mas um pedido de oração pela sua alma atormentada e confusa pelos novos sentimentos. Cida leu a carta com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele era o maior troféu que poderia receber em sua jornada de sacrifício e dedicação ao bem do próximo. Ela guardou o papel perto de seu coração, prometendo a si mesma que continuaria lutando pela luz, mesmo quando as sombras parecessem ser invencíveis e eternas. Olavo Cavalcante não conseguia mais ignorar o vazio que sua imensa fortuna deixava em sua alma todas as noites. Quando as luzes da cidade de São Paulo se apagavam e o silêncio da mansão tornava-se ensurdecedor, o rosto de Cida, com aquela expressão de paz absoluta e desafiadora, surgia em seus sonhos como um fantasma de uma vida que ele nunca ousou viver plenamente. Ele sentia uma necessidade quase doentia de entender de onde vinha aquela força espiritual que nenhuma quantia de dinheiro no mundo poderia comprar ou subornar de forma alguma. Enquanto o bilionário lutava contra seus demônios internos em sua cobertura luxuosa, Maria Aparecida enfrentava a dura realidade da favela da Maré, onde o esgoto corria a céu aberto e a esperança era um artigo de luxo. Ela subia as vielas estreitas com o corpo exausto, mas o coração focado na imagem de Dona Deolinda, que a esperava com um sorriso que iluminava a escuridão daquele barraco de madeira humilde. Para Cida, a verdadeira riqueza estava naquele abraço apertado e na oração fervorosa que faziam juntas todas as noites antes do descanso necessário. Movido por uma curiosidade que beirava a obsessão, Olavo contratou um investigador particular
para descobrir todos os segredos da vida de sua nova e insolente funcionária do restaurante Ouro Negro. Ele queria encontrar uma mancha em seu passado, algo que provasse que sua bondade era apenas uma fachada hipócrita para conseguir benefícios financeiros dos clientes ricos da elite. No entanto, o relatório que recebeu descrevia uma vida de sacrifícios extremos, trabalho árduo e uma devoção inabalável à mãe doente, o que o deixou profundamente perturbado e confuso sobre seus próprios preconceitos. Certa tarde, antes do turno no restaurante começar, Olavo decidiu dirigir seu carro blindado até as proximidades da favela onde Cida morava, escondendo-se atrás dos vidros escuros para observar a realidade crua de sua oponente. Ele viu crianças brincando no lixo e mulheres carregando latas de água na cabeça. Cenas que ele sempre ignorara de sua torre, de marfim corporativa e fria. Ao ver Cida ajudando um vizinho idoso a carregar sacolas pesadas com um sorriso genuíno, ele sentiu uma pontada de vergonha que nunca imaginou ser capaz de sentir. Naquela mesma semana, por um erro do destino ou uma intervenção divina, Cida foi enviada ao escritório particular de Olavo no restaurante para entregar documentos urgentes que o gerente Ricardo esquecera sobre a mesa de carvalho. Ao entrar no recinto isolado, ela se deparou com um ambiente que exalava tristeza e memórias congeladas no tempo. Muito diferente da frieza calculista das outras salas da empresa. As paredes eram cobertas por estantes de livros antigos e um pequeno altar improvisado que parecia ser o único lugar onde o coração do homem ainda batia. Seus olhos pousaram sobre uma fotografia emoldurada em prata, retratando uma mulher jovem e uma menina pequena, cujos sorrisos eram idênticos e cheios de uma luz que agora parecia extinta na vida solitária de Olavo. Cida sentiu um aperto no peito ao perceber que o monstro que ela enfrentava era, na verdade, um homem quebrado pelo luto e pela saudade de um passado que a morte lhe roubara sem piedade alguma. Naquele momento, seu julgamento transformou-se em uma misericórdia profunda, compreendendo que a crueldade de Olavo era apenas uma armadura. Olavo entrou na sala e a encontrou observando a foto, sua expressão endurecendo instantaneamente ao ver seu santuário privado invadido pela mulher que mais o incomodava no mundo inteiro naquele momento. Ele exigiu que ela saísse imediatamente, sua voz vibrando com uma raiva que escondia uma dor insuportável que ele não queria compartilhar com ninguém, muito menos com uma simples empregada. Mas Cida não recuou diante do grito, permanecendo imóvel com os olhos cheios de lágrimas que refletiam a dor que ela acabara de descobrir escondida sob as camadas de orgulho. Elas eram lindas, Signor Cavalcanti, e eu posso ver o amor que o Senhor ainda guarda por elas, em cada detalhe deste quarto silencioso e triste, disse ela, com uma suavidade que desarmou completamente o magnata. Olavo sentiu as pernas falharem e sentou-se na poltrona de couro, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto anos de repressão emocional começavam a transbordar em soluços contidos. A barreira que ele construíra com tijolos de ouro e cimento de indiferença estava desmoronando diante da empatia de uma mulher que não tinha nada. Elas morreram em um acidente causado por um motorista embriagado enquanto eu estava em uma reunião de negócios, tentando ganhar mais alguns milhões inúteis, confessou Olavo entre dentes, revelando sua maior ferida aberta. Ele contou como o sucesso financeiro se tornara uma punição amarga, pois cada centavo acumulado o lembrava de que não pudera salvar o que realmente importava em sua vida. Cida ouvia atentamente, deixando que ele despejasse sua angústia como um rio que finalmente encontra o mar após percorrer caminhos áridos e pedregosos de uma solidão extrema. Cida aproximou-se e colocou a mão no ombro do bilionário, um gesto de conforto que ele não recebia de ninguém há mais de uma década de isolamento voluntário e sombrio. Ela explicou que a culpa era uma corrente que o impedia de honrar a memória de sua família através da prática do bem e da caridade para com os necessitados. Olavo olhou para ela e, pela primeira vez, não viu uma subordinada ou uma inimiga ideológica, mas uma ponte para uma redenção que ele acreditava ser impossível para alguém tão pecador e amargo.
A partir daquele encontro dramático no escritório, a dinâmica entre o patrão e a funcionária mudou drasticamente. Embora ambos tentassem manter as aparências diante do olhar curioso e fofoqueiro dos outros empregados, Olavo começou a fazer perguntas sobre a saúde de Dona Deolinda, demonstrando uma preocupação genuína que deixava Ricardo e os outros garçons em um estado de choque constante e absoluto. O bilionário estava aprendendo que a maior tragédia da vida não é a morte física, mas a morte da esperança e da capacidade de se importar com a dor alheia. Enquanto isso, na favela, a situação financeira de Cida piorava, pois o custo dos remédios importados para sua mãe consumia quase todo o seu salário suado no restaurante de luxo. Ela começou a vender doces caseiros nas horas de folga para complementar a renda, sem saber que Olavo estava secretamente monitorando sua situação através de seus contatos no bairro. Ele sentia um desejo imenso de ajudá-la financeiramente, mas temia que sua oferta fosse vista como mais uma tentativa de comprar sua dignidade, algo que ele agora respeitava acima de qualquer coisa material. Numa noite particularmente difícil, Dona Deolinda teve uma crise respiratória grave que exigiu uma internação urgente em um hospital público superlotado e sem recursos básicos para um atendimento digno e eficiente. Cida passou a noite em claro, segurando a mão da mãe em uma cadeira de plástico desconfortável, rezando para que um milagre acontecesse antes que fosse tarde demais para a velha senhora. Ela não ligou para Olavo pedindo ajuda, preferindo confiar em sua fé e na providência divina que nunca a abandonara, mesmo nos momentos mais escuros de sua caminhada. No entanto, Olavo apareceu no hospital pela manhã, vestindo roupas simples para não chamar atenção, e usou sua influência para transferir Dona Deolinda para a melhor clínica particular da cidade de São Paulo. Cida tentou recusar a ajuda, argumentando que não poderia aceitar tal caridade de um homem que ela mal conhecia. Mas o bilionário foi firme e disse que era uma dívida. Ele explicou que ela o ajudara a salvar sua alma da podridão e que salvar a vida de sua mãe era o mínimo que ele poderia fazer em retribuição. Nos dias que se seguiram, enquanto Dona Deolinda se recuperava em um quarto luxuoso com vista para as árvores, Olavo e Cida passaram muitas horas conversando sobre a vida e os mistérios do destino. Ele começou a ler a Bíblia que Cida carregava consigo, encontrando conforto em parábolas que antes considerava apenas contos de fadas para pessoas fracas e sem ambição financeira. A transformação era lenta, mas profunda, como uma planta que cresce em meio ao asfalto rachado pela força da natureza, que insiste em sobreviver contra todas as probabilidades lógicas. Mas a mudança de Olavo não passou despercebida pelos seus sócios ambiciosos, que começaram a suspeitar que o magnata estava perdendo sua agudeza nos negócios devido à influência de uma simples garçonete de periferia. Eles viam com maus olhos o fato de ele estar doando grandes somas de dinheiro para projetos sociais na favela e negligenciando as reuniões de diretoria que visavam aumentar os lucros. Uma conspiração começou a se formar nos corredores escuros do poder, visando afastar Olavo do comando de suas empresas sob a alegação de insanidade mental e emocional grave. Cida percebeu a tensão que cercava o bilionário e o alertou sobre os perigos de se confiar em lobos vestidos em pele de cordeiro que só buscavam o seu ouro e sua ruína. Olavo sorriu, sentindo uma paz que nunca tivera antes, e disse que não se importava em perder sua fortuna se isso significasse recuperar sua humanidade e sua conexão com o divino. Ele estava disposto a enfrentar a tempestade que se aproximava, sabendo que tinha ao seu lado uma mulher cuja força não vinha de contas bancárias, mas de uma rocha espiritual inabalável. O restaurante Ouro Negro tornou-se o palco central dessa transição, com Olavo tratando os funcionários com um respeito que antes era inimaginável para todos os que ali trabalhavam, sob o regime do medo. Ele começou a implementar planos de saúde e bônus para a equipe, transformando o ambiente de opressão em um lugar de cooperação e dignidade para todos os trabalhadores da casa. Ricardo, o gerente bajulador, sentia-se perdido nesse novo mundo, incapaz de entender como um homem tão poderoso
podia se importar com seres que ele considerava descartáveis e sem valor. Em uma noite de celebração pela alta de Dona Deolinda, Olavo convidou Cida para jantar como sua convidada de honra na mesa principal do restaurante, chocando a alta sociedade paulistana que ali jantava. Ela vestia um vestido simples, mas sua elegância natural ofuscava todas as joias caríssimas das outras mulheres presentes, provando que a beleza vem de dentro e reflete a pureza de um coração bondoso. Naquele momento, o abismo social entre o ouro e o barro parecia ter sido preenchido por uma ponte sólida, feita de respeito mútuo, compreensão e um amor cristão. Contudo, a felicidade do momento foi interrompida pela chegada de um oficial de justiça com uma liminar que afastava Olavo da presidência de suas empresas, fruto da traição de seus próprios colegas de confiança. Olavo leu o documento com uma serenidade que assustou a todos. Entregou as chaves de seu escritório e olhou para Cida com um sorriso de liberdade que ela nunca vira antes. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas mãos dos homens que o traíam, mas na mão que Cida estendeu para ele naquele momento de incerteza. O senhor está pronto para recomeçar? Olavo perguntou ela, usando seu nome pela primeira vez, sem os títulos de nobreza financeira que ele tanto prezava no passado amargo e sem cor. Ele acenou positivamente, sentindo que o peso da coroa de espinhos que o poder lhe impusera fora finalmente retirado para que ele pudesse caminhar leve em direção a um futuro incerto. Eles saíram do restaurante sob o olhar atônito da multidão, deixando para trás o brilho falso do ouro para buscar a verdade que reside na simplicidade da vida. Enquanto caminhavam pela calçada molhada pela chuva fina de São Paulo, Olavo sentiu que cada gota d'água lavava um pouco mais das manchas de seu passado egoísta e cruel com os outros seres. Cida caminhava ao seu lado, sendo a luz que guiava seus passos em meio às sombras da incerteza econômica que agora o cercava com toda a sua força brutal. O destino os unira através da dor para que pudessem descobrir juntos que a maior fortuna de um homem é a sua capacidade de amar e ser amado sem condições prévias. A escuridão parecia se fechar sobre os ombros de Maria Aparecida enquanto ela caminhava pelos corredores gelados daquela clínica particular que antes parecia um milagre de misericórdia divina. O diagnóstico dos médicos fora implacável e cruel, revelando que a cirurgia de Dona Deolinda era muito mais complexa e cara do que qualquer previsão inicial feita anteriormente pelos especialistas em cardiologia. Cada batida do coração de sua mãe agora custava uma fortuna que Cida nunca sonhou possuir. Mesmo trabalhando em 3 empregos diferentes durante toda a sua vida sofrida na grande cidade de São Paulo, Olavo Cavalcanti, sentado em uma poltrona de couro que restara de seu antigo império em ruínas, observava a jovem com um olhar que misturava desejo reprimido e uma amargura corrosiva persistente. A perda súbita de sua presidência e o isolamento social imposto pelos antigos aliados despertaram nele um monstro que ele acreditava ter enterrado sob as pregações de fé de sua protegida. Ele via em Cida a única âncora de humanidade, mas sua mente distorcida pelo poder perdido queria possuí-la como um troféu final de sua própria existência desolada e sem qualquer brilho. A proposta de Olavo pairava no ar como um veneno doce e mortal, contaminando a pureza da relação que vinha se construindo entre os dois naquelas noites de conversas profundas. Ele ofereceu o pagamento integral do procedimento cirúrgico através de uma conta secreta no exterior, algo que os seus credores e inimigos corporativos ainda não haviam conseguido confiscar legalmente. Em troca, ela deveria abandonar sua vida na favela e tornar-se sua companheira em segredo, renunciando aos seus princípios morais e àquela fé que tanto o incomodava e fascinava ao mesmo tempo em sua alma. Maria Aparecida sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça, engolindo todas as esperanças que ela depositara na transformação genuína daquele homem tão amargurado. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram de medo, mas de uma profunda decepção espiritual que doía mais do que qualquer privação física que já suportara anteriormente. Ela olhou para as mãos de Olavo e não viu mais o homem que chorara no escritório, mas um negociante de almas
que tentava comprar o que era sagrado com moedas de desespero e egoísmo. O Senhor está me pedindo para vender o que eu tenho de mais precioso por um punhado de dinheiro manchado pela sua própria soberba ferida, sussurrou Cida, com a voz trêmula. Olavo não desviou o olhar gélido, mantendo a postura de quem está acostumado a ditar as regras de um jogo onde a necessidade alheia é apenas uma ferramenta de negociação eficaz. Ele justificava sua proposta como uma forma de proteção, alegando que o mundo lá fora a destruiria se ela continuasse apegada a ideais que não pagavam as contas de sua mãe. Enquanto isso, no quarto do hospital, Dona Deolinda lutava para respirar, alheia ao sacrifício terrível que estava sendo exigido de sua filha única no corredor silencioso e sombrio da clínica. O monitor cardíaco emitia bips constantes que soavam como um relógio de contagem regressiva para a morte iminente, aumentando a pressão psicológica sobre a mente exausta de Maria Aparecida naquela madrugada. Cada segundo de hesitação parecia um crime contra a vida de quem a gerou. Mas a aceitação da proposta parecia um crime contra o Criador que a sustentou em todos os momentos. Olavo caminhou até a janela, observando os carros que passavam ao longe como pequenas luzes de esperança em uma metrópole que nunca dormia e nunca perdoava as fraquezas dos pobres e desamparados. Ele sentia um prazer doentio em testar os limites da virtude de Cida, querendo provar a si mesmo que ninguém era verdadeiramente incorruptível quando a vida de um ente querido estava em jogo real. Sua alma estava em guerra, dividida entre o amor que começava a sentir por ela e o desejo de destruí-la para não se sentir inferior à sua pureza. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante de uma sirene, lembrando a ambos que a vida urbana continuava seu ritmo frenético de perdas e ganhos materiais incessantes. Cida fechou os olhos e buscou em seu íntimo a imagem da cruz, tentando encontrar uma resposta que não envolvesse a traição de sua própria essência de mulher, temente a Deus. Ela se perguntava se a vida de sua mãe valia a condenação de sua alma em um contrato de servidão emocional que a transformaria em uma sombra triste de si mesma, se eu aceitar esse seu dinheiro. Sinha Cavalcanti, a mulher que o Senhor diz admirar, deixará de existir no mesmo instante em que a tinta tocar esse papel maldito, declarou ela. Sua firmeza momentânea surpreendeu Olavo, que esperava uma submissão imediata vinda de alguém que não tinha outras opções viáveis para salvar a mãe moribunda naquele momento crítico. Ele percebeu que a dignidade de Cida não era uma mercadoria, mas uma parte integrante de sua anatomia espiritual, algo que não podia ser separado dela sem causar uma morte interna completa e definitiva para sempre. O bilionário então aumentou a aposta, prometendo que, além da cirurgia, ele daria uma casa luxuosa para Dona Deolinda e garantiria que Cida nunca mais precisasse trabalhar em um restaurante novamente na vida. Ele pintou um quadro de conforto e segurança que qualquer pessoa em sã consciência aceitaria sem pestanejar, usando sua retórica de vendedor de ilusões para tentar nublar o julgamento da jovem servidora. Cada promessa era um degrau a mais na escada que levava para longe da fé e para perto do abismo da vaidade e da luxúria humana sem fim. Cida lembrou-se das palavras de sua mãe sobre o ouro e o barro, sentindo que estava sendo oferecida uma cobertura de ouro para um coração que se tornaria barro seco e estéril. Ela pensou nos vizinhos da favela, naqueles que a viam como um exemplo de força e integridade, e sentiu o peso da responsabilidade de não decepcionar aqueles que ainda acreditavam na luz. O conflito era uma tortura medieval, onde cada membro de sua vontade era puxado em direções opostas pela necessidade física e pela convicção moral absoluta e rigorosa que herdara de seus antepassados. De repente, um médico saiu do quarto de Dona Deolinda com uma expressão grave, informando que a paciente tivera uma síncope e que a cirurgia precisava ser realizada nas próximas 2 horas impreterivelmente. O tempo de negociação terminara, e o destino exigia uma resposta imediata de Maria Aparecida diante do homem que detinha o poder financeiro para mudar o curso daquela história trágica. Olavo entregou-lhe a caneta de ouro,
Um objeto pesado que parecia carregar o peso de 1000 pecados cometidos por sua linhagem de homens gananciosos e sem qualquer vestígio de compaixão humana real. As mãos de Cida tremeram ao segurar o objeto luxuoso, enquanto seus olhos buscavam o teto do hospital como se tentasse perfurar as camadas de concreto para encontrar o olhar de Deus. Ela sentia a respiração ofegante de Olavo perto de seu pescoço, uma presença sufocante que prometia o céu material em troca do inferno espiritual de viver uma mentira eterna e dolorosa. A tentação era quase física, um calor que subia por suas pernas e tentava paralisar sua capacidade de discernimento entre o que é correto perante o céu e o que é meramente fácil. Eu não posso fazer isso, nem mesmo por ela. Porque minha mãe me ensinou que a vida sem honra é apenas uma longa e vergonhosa espera pela morte final, disse ela. Enfim, Cida devolveu a caneta com uma determinação que gelou o sangue de Olavo, preferindo confiar no destino e na caridade pública a se tornar propriedade de um homem que não sabia amar. Ela virou as costas para o bilionário e correu em direção à recepção do hospital, buscando qualquer alternativa que não envolvesse a venda criminosa de sua própria alma, preciosa e eterna. Olavo ficou paralisado no corredor, sentindo uma mistura de fúria e uma admiração que beirava a adoração religiosa pela coragem sobre-humana demonstrada por aquela mulher tão frágil e pobre. Ele percebeu que havia perdido a última batalha de sua vida anterior, pois o dinheiro que ele tanto prezara fora derrotado pela simples convicção de uma serva que acreditava na eternidade. A máscara de crueldade caiu por terra, revelando um homem patético que tentara comprar o que só pode ser conquistado através do sacrifício e da entrega sincera ao bem comum de todos os seres. Cida implorava aos assistentes sociais do hospital por uma vaga de emergência pelo sistema público, chorando copiosamente enquanto explicava que sua mãe não tinha tempo para esperar em filas intermináveis e burocráticas. A humilhação de pedir esmolas era menor do que a humilhação de aceitar o acordo de Olavo. E ela sentia que, mesmo se Dona Deolinda partisse, ela o faria com o orgulho de ter criado uma filha digna. A fé de Maria Aparecida estava sendo moída pelas engrenagens do mundo, mas o perfume de sua devoção espalhava-se pelo ambiente de dor profunda. Enquanto isso, Olavo Cavalcante caminhava em direção à saída do hospital, sentindo o peso de sua própria pequenez diante da grandiosidade moral de Cida que ele tentara. Em vão. Corromper. Ele entrou em seu carro e começou a dirigir sem destino pelas ruas escuras da cidade, atormentado pelas palavras dela sobre o valor de uma vida vivida com honra e verdade. A imagem da caneta sendo devolvida queimava em sua mente como um ferro em brasa, marcando o fim de suas ilusões de controle total sobre o coração humano e o destino divino de outrem. Em um impulso de arrependimento profundo, Olavo pegou o celular e ligou para o diretor do hospital, ordenando que a cirurgia de Dona Deolinda fosse realizada imediatamente por sua conta pessoal e anônima. Ele exigiu que Cida nunca soubesse que o dinheiro viera dele, pois percebeu que a verdadeira caridade não busca reconhecimento ou posse, mas apenas a preservação da vida e da dignidade alheia. Pela primeira vez em décadas, ele fez algo sem esperar nada em troca, sentindo uma paz estranha e nova começar a inundar seu peito cansado e ferido pela vida. Cida recebeu a notícia de que um doador anônimo havia acabado de quitar todas as despesas da cirurgia e que sua mãe seria levada para o centro cirúrgico naquele exato e milagroso momento. Ela caiu de joelhos no meio da recepção, louvando a Deus pelo milagre que ela acreditava ter vindo diretamente dos céus, em resposta às suas orações fervorosas e constantes. Ela não suspeitava de Olavo, acreditando que sua recusa à proposta indecente fora o gatilho necessário para que a providência divina agisse de forma misteriosa e salvadora em sua vida de privações e lutas. A cirurgia durou horas intermináveis, durante as quais Cida permaneceu na capela do hospital, oferecendo seu cansaço e sua dor como um sacrifício de gratidão pela segunda chance dada à sua mãe. Ela sentia que sua alma havia passado por um incêndio purificador,
saindo mais forte e preparada para os desafios que o futuro ainda reservava para ela, naquela cidade imensa. A prova do demônio fora vencida não com armas ou riqueza, mas com a simplicidade de quem sabe que o reino dos céus pertence aos que são puros e verdadeiros de coração honesto. Olavo observava a capela de longe, escondido nas sombras de um pilar, sentindo que não era digno de entrar naquele espaço sagrado, onde Cida orava com tanta entrega e beleza espiritual única. Ele percebeu que o seu dinheiro, usado de forma anônima e sem segundas intenções, finalmente tivera um propósito nobre e verdadeiro na economia da vida humana e divina. O bilionário começou a entender que sua própria cura estava ligada à felicidade daqueles que ele antes desprezava, e que o amor era o único investimento que realmente trazia dividendos eternos para a alma. Ao amanhecer, o cirurgião trouxe a notícia de que Dona Deolinda sobrevivera ao procedimento e que seu coração agora batia com uma força renovada e surpreendente para sua idade avançada e debilitada. Cida chorou de alegria, sentindo que a noite de trevas havia passado e que uma nova luz brilhava sobre sua família. Apesar de todas as incertezas que a perda do emprego no restaurante poderia trazer, ela estava pronta para enfrentar a pobreza novamente, desde que pudesse manter sua mãe viva e sua consciência limpa de qualquer mancha de desonra pessoal ou espiritual grave. Olavo retirou-se silenciosamente do hospital, sentindo-se um homem transformado, embora soubesse que ainda tinha um longo caminho de reparação pela frente para compensar todos os anos de egoísmo e crueldade gratuita e desenfreada. Ele decidiu que usaria o resto de seus recursos ocultos para criar uma fundação que ajudaria outras famílias na mesma situação de Cida, transformando sua dor em uma fonte de esperança para os esquecidos. A semente plantada pela humilde garçonete estava finalmente florescendo em meio ao concreto frio e impiedoso de sua antiga existência de bilionário arrogante e solitário. A tempestade que se formava no horizonte de São Paulo parecia refletir o caos que se instalara na vida de Olavo Cavalcanti. Seus antigos sócios, movidos pela ganância desenfreada e pela sede de poder, haviam finalmente articulado o golpe final para despojá-lo de todas as suas propriedades remanescentes e direitos comerciais. Ele saíra do hospital sentindo-se um estranho em sua própria cidade, dirigindo sem rumo enquanto as notícias no rádio anunciavam a sua queda pública e a investigação de suas contas bancárias por supostas irregularidades fiscais e financeiras. Enquanto isso, Maria Aparecida retornava ao restaurante Ouro Negro para buscar seus pertences pessoais, após ter sido informada por telefone de sua demissão imediata e sem direitos. Ricardo, o gerente, exibia um sorriso carregado de uma satisfação cruel e vingativa, celebrando a queda daquela que ousara desafiar a ordem estabelecida pela elite local. Cida aceitou a notícia com uma serenidade que incomodou o seu carrasco, retirando seu avental com a dignidade de quem sabia que sua verdadeira missão, naquele lugar de luxo estéril, já fora plenamente cumprida. O asfalto molhado brilhava sob os faróis do carro de Olavo, que acelerava perigosamente pelas avenidas marginais da metrópole cinzenta e opressora. Ele percebeu, através do espelho retrovisor, que 2 veículos escuros o perseguiam de forma agressiva e coordenada, indicando que seus inimigos não queriam apenas sua ruína financeira, mas o seu silêncio definitivo, o medo, um sentimento que ele acreditava ter dominado há muito tempo. Subiu por sua garganta como um gosto amargo de metal, fazendo suas mãos suarem sobre o volante de couro costurado à mão. A perseguição atingiu seu ápice nas proximidades da entrada da favela da Maré, onde as ruas estreitas e mal iluminadas ofereciam um labirinto perigoso para quem não conhecia o terreno. Um dos carros perseguidores chocou-se violentamente contra a lateral do veículo de Olavo, fazendo-o perder o controle e capotar várias vezes em direção a um barranco de lama e detritos. O estrondo do metal retorcido ecoou pelas vielas, silenciando por um breve instante o som da chuva torrencial que caía impiedosamente sobre a comunidade pobre e esquecida pelo poder público. Os criminosos, acreditando que o serviço fora concluído com sucesso
e que ninguém sobreviveria àquele impacto brutal. Fugiram rapidamente do local, deixando para trás um rastro de destruição e silêncio. Olavo estava preso entre as ferragens retorcidas, o sangue escorrendo por sua testa e a visão embaçada pela dor excruciante que sentia em todo o seu corpo debilitado. Ele tentou gritar por ajuda, mas sua voz era apenas um sussurro fraco que se perdia no barulho da água, que inundava a vala onde seu carro de luxo agora repousava. Cida, que caminhava em direção à sua casa após descer do ônibus, ouviu o barulho do acidente e correu instintivamente em direção à fumaça que subia do barranco escuro e lamacento. Ao se aproximar dos destroços, seu coração disparou ao reconhecer a placa do carro que ela vira tantas vezes estacionado na porta do restaurante de elite nos Jardins. Ela não pensou nos perigos ou na chuva. Descendo a encosta escorregadia com as mãos calejadas para tentar alcançar o homem que estava prestes a perder a vida em meio ao lixo. Socorro! Alguém me ajude! Tem um homem morrendo aqui embaixo, gritou Cida com todas as forças de seus pulmões, despertando a solidariedade dos moradores que começavam a sair de seus barracos humildes. Em poucos minutos, dezenas de homens e mulheres, as mesmas pessoas que Olavo um dia chamara de insetos insignificantes, estavam reunidos ao redor do carro com picaretas e barras de ferro. Não havia julgamento ou distinção social naquele momento crítico. Apenas o desejo humano e puro de salvar uma vida que estava se esvaindo na lama fria, com um esforço coletivo e heróico. Os moradores da favela conseguiram abrir a porta amassada e retirar o corpo inconsciente de Olavo antes que o veículo fosse completamente submerso pela enxurrada de lama. Eles o carregaram com cuidado por entre as vielas estreitas, usando uma porta velha como maca improvisada para transportá-lo até a casa de Cida, que era o local mais próximo e seguro. A comunidade uniu-se em uma rede de proteção silenciosa, cuidando de um homem que nunca fizera nada por eles, movidos apenas pela compaixão e pela fé. Dentro do barraco simples de Maria Aparecida, Dona Deolinda, ainda em recuperação, orientava a filha sobre como limpar as feridas de Olavo com as ervas medicinais que trouxera do sertão. O contraste era absoluto. O homem mais rico da cidade estava deitado em uma cama de madeira humilde, coberto por lençóis remendados, sendo cuidado por mãos que ele antes desprezava com orgulho. A luz da vela iluminava o rosto pálido do magnata, enquanto Cida rezava fervorosamente ao seu lado, implorando a Deus que não permitisse que ele morresse antes da redenção. Olavo abriu os olhos brevemente, mas sua mente estava nublada pelo delírio da febre e pelo choque traumático do acidente provocado por seus antigos parceiros de negócios cruéis. Ele viu o teto de zinco, onde as gotas de chuva faziam um som rítmico e reconfortante, sentindo o cheiro de café fresco e de mato que emanava das mãos de Cida. Por um momento, ele acreditou que já estava morto e que aquele lugar simples era o paraíso que ele nunca imaginou alcançar devido aos seus inúmeros pecados passados. Ao longo da noite, os vizinhos de Cida montaram guarda na entrada do beco, sabendo que homens perigosos poderiam retornar para terminar o que começaram na estrada molhada de sangue. Eles compartilharam o pouco que tinham: um pedaço de pão, um cobertor velho, uma palavra de conforto para garantir que o estranho estivesse protegido contra as sombras da noite paulistana. Olavo, em seus momentos de consciência, ouvia as vozes simples e os risos das crianças, percebendo que ali havia mais vida do que em todos os seus palácios. Cida não pregou o olho, trocando as compressas frias na testa de Olavo e sussurrando versículos bíblicos sobre a misericórdia e a proteção divina que envolve os arrependidos de coração sincero. Ela via naquele homem quebrado não mais o tirano arrogante, mas um irmão necessitado de amor e de uma direção espiritual que o dinheiro nunca fora capaz de proporcionar. Sua dedicação era um testemunho vivo de que o perdão é a força mais poderosa da natureza, capaz de curar as feridas mais profundas da alma humana e social. Quando o sol começou a nascer sobre a favela da Maré, tingindo as nuvens de um rosa suave e esperançoso, a febre de Olavo finalmente cedeu, deixando-o fraco, mas lúcido
o suficiente. Ele olhou ao redor e viu Dona Deolinda sentada em uma cadeira de balanço, tricotando com uma paz que ele nunca vira em nenhum conselho de administração de suas empresas. Ele percebeu que fora salvo pelo povo que ele sempre ignorou, e que sua vida agora pertencia a cada uma daquelas pessoas humildes e generosas. Por que vocês me salvaram? Eu não mereço nada disso depois de tudo o que fiz para humilhar o seu povo e a sua família, perguntou Olavo, com a voz embargada pela emoção genuína. Cida segurou sua mão com ternura e explicou que a vida é um dom de Deus e que ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, nem tão rico que não precise receber. Ela disse que o acidente fora a forma que o destino encontrou para lavá-lo de sua antiga pele de ouro e vaidade. Olavo chorou copiosamente, deixando que as lágrimas limpassem o restante de sua amargura e do seu orgulho, que o mantivera prisioneiro de si mesmo por tantas décadas de solidão amarga. Ele sentiu uma gratidão imensa por ter perdido tudo o que tinha, pois somente no vazio material ele pôde encontrar a plenitude espiritual que Cida sempre mencionara em suas conversas no restaurante. O bilionário percebeu que o barro daquela favela era mais sagrado do que o ouro dos cofres que ele protegia com tanta ganância e medo constante. Nas horas seguintes, ele ouviu as histórias dos moradores, descobrindo os nomes e os sonhos de quem antes eram apenas estatísticas ou obstáculos em seus projetos de construção civil e imobiliária. Ele soube do seu Zé, que trabalhava na construção há 40 anos e nunca pudera comprar sua própria casa digna. E da Dona Maria, que criava 5 netos com uma pensão miserável. Cada relato era uma bofetada em sua consciência, mas também uma semente de um novo propósito que começava a germinar em seu peito renovado. A notícia do desaparecimento de Olavo Cavalcanti dominava as manchetes dos jornais, com fotos de seu carro destruído e especulações sobre um possível sequestro ou suicídio motivado pela falência financeira iminente. Seus inimigos já comemoravam a sua ausência, dividindo os restos de seu império como hienas famintas ao redor de uma carcaça que eles acreditavam estar apodrecendo em algum lugar escuro da cidade. Eles não imaginavam que o leão estava sendo curado em um ninho de amor, preparando-se para retornar de uma forma que ninguém poderia prever. Cida avisou que seria perigoso ele sair dali antes de estar totalmente recuperado e de terem um plano para enfrentar os homens que tentaram matá-lo na estrada de lama. Olavo concordou, sentindo que aquele barraco era o lugar mais seguro do mundo, pois era protegido por uma muralha invisível feita de fé e de solidariedade humana e verdadeira. Ele passou os dias seguintes aprendendo a viver com o essencial, descobrindo que a felicidade reside nas conexões reais e não nas posses acumuladas sem qualquer propósito maior e nobre. Ele ajudava como podia, usando seu conhecimento técnico para sugerir melhorias na estrutura dos barracos e na drenagem da água da chuva que tanto afligia os seus novos amigos e protetores. O homem que antes ditava ordens para engenheiros e arquitetos famosos, agora desenhava planos na terra batida com um graveto, sorrindo ao ver o brilho de esperança nos olhos dos moradores locais. Ele estava finalmente entendendo que a verdadeira engenharia é aquela que constrói pontes entre os corações humanos e derruba os muros da indiferença social. A transformação de Olavo era visível em cada gesto, no brilho de seus olhos e na forma como ele tratava cada pessoa que entrava na humilde casa de Maria Aparecida. Ele não era mais o senhor Cavalcanti, mas apenas o Olavo, um homem que aprendera a importância de um bom dia sincero e de um abraço apertado dado com o coração. A lei do retorno estava se cumprindo de forma maravilhosa, transformando a tragédia em uma oportunidade de renascimento para uma alma que estava morta há muito tempo na escuridão. Cida observava essa mudança com uma gratidão profunda, sentindo que todas as suas orações e sacrifícios haviam valido a pena para ver aquele milagre acontecer diante de seus olhos castanhos. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de batalhas judiciais e perigos reais, mas sentia que Olavo agora tinha a armadura certa para enfrentar qualquer tempestade que viesse. A fé deles estava unida,
criando uma força que nenhuma fortuna do mundo poderia destruir ou abalar, pois era fundamentada na rocha eterna da verdade e do amor. A última noite de Olavo na favela foi marcada por uma pequena celebração comunitária, onde cada morador trouxe um pouco de comida para compartilhar em uma mesa improvisada no meio do beco. O magnata comeu feijão com arroz e farinha, sentindo que aquele era o banquete mais sofisticado de sua vida, pois era temperado com a amizade sincera de quem o salvara. Ele prometeu a si mesmo e a Deus que, se conseguisse recuperar uma parte de sua influência, ele a usaria para transformar aquela realidade de pobreza extrema. Olavo despediu-se de Dona Deolinda com um beijo na testa, reconhecendo nela a sabedoria que ele nunca encontrou nos livros de economia ou nos discursos de grandes líderes mundiais e empresariais. Ele olhou para Cida e soube que ela era o seu anjo da guarda, a mulher que o guiara através do vale da sombra da morte para encontrar a luz da vida verdadeira. Eles estavam prontos para deixar a segurança do barraco e enfrentar o mundo lá fora, levando consigo a semente da mudança que florescera em meio à lama. Olavo Cavalcante caminhou em direção ao edifício espelhado, que um dia simbolizou sua glória vazia e solitária na Avenida Paulista. Ele não vestia mais os ternos caríssimos que serviam de armadura para seu coração endurecido pela ganância e pela amargura do passado. Seus passos eram calmos, carregando a serenidade de quem encontrou a verdadeira riqueza em meio ao barro da favela e ao amor de pessoas simples. Os seguranças, antes submissos e temerosos, entreolharam-se com surpresa diante daquela nova e luminosa aura que emanava do antigo e temido magnata brasileiro. Na sala de reuniões, os sócios traidores brindavam a queda de Olavo com champanhe caro, ignorando a podridão moral que sustentava seus privilégios injustos. A porta se abriu suavemente, e a presença de Olavo silenciou os risos cínicos daqueles homens que o acreditavam morto ou derrotado pela miséria absoluta. Ele não buscou vingança ou gritos de ódio, mas apresentou documentos que provavam a corrupção de cada um, fruto de uma investigação silenciosa e precisa. A justiça divina e a terrena começavam a se encontrar naquele ambiente antes dominado apenas pela vaidade egoísta. Olavo declarou que não lutaria pela presidência do império que construíra com suor alheio e indiferença social, pois seu propósito agora era outro. Ele exigiu apenas a dissolução de certas propriedades para financiar projetos de saneamento e educação na comunidade que o acolhera com tamanha generosidade. Os traidores, acuados pela verdade e pelo medo da prisão, assinaram os acordos sem hesitar, vendo o homem que temiam transformar-se em um líder movido pela compaixão. O ouro que ele antes acumulava agora serviria para pavimentar o caminho da dignidade para milhares de brasileiros esquecidos. O restaurante Ouro Negro reabriu suas portas, mas a atmosfera pesada de medo fora substituída por um perfume de acolhimento e respeito mútuo entre todos. Ricardo, o gerente que se vendera pela soberba, foi convidado a sair, dando lugar ao seu Jorge, o garçom humilhado que agora liderava a equipe. Olavo não era mais o cliente exigente sentado na mesa de canto, mas o patrono que conversava com os funcionários sobre suas famílias e seus sonhos. A hierarquia do capital fora derrubada pela horizontalidade do afeto, transformando o luxo em uma ferramenta de inclusão. Maria Aparecida assumiu a coordenação da fundação que levava o nome de sua mãe, Dona Deolinda, dedicando seus dias a transformar vidas através da fé. Ela continuava a mesma mulher simples, cujos olhos brilhavam com a luz de Deus, guiando Olavo pelos labirintos da caridade e do serviço ao próximo. A parceria entre o antigo bilionário e a ex-garçonete tornou-se um exemplo de que a redenção é possível para quem se permite ser quebrado pela dor e reconstruído pelo amor. Eles caminhavam juntos pelas vielas da Maré, onde as flores agora cresciam em solo fértil. Dona Deolinda assistia a tudo com o coração transbordando de gratidão, vendo sua filha realizar milagres que o dinheiro sozinho jamais conseguiria comprar em vida. Ela costumava sentar-se na varanda da nova casa, que era confortável, mas sem ostentação, recebendo Olavo para longas tardes de conversas sobre a eternidade,
O magnata aprendera que a cegueira da alma é muito mais perigosa do que a cegueira dos olhos, e que a luz da verdade reside na simplicidade do coração. Cada conselho da velha senhora era guardado por ele como um tesouro inestimável e sagrado. Na última noite de nossa história, o restaurante Ouro Negro sediou um banquete que São Paulo jamais esqueceria por sua ousadia e profundo significado humano. As mesas estavam postas com a melhor porcelana, mas os convidados não eram os socialites de joias reluzentes, e sim os moradores da favela da Maré. Homens, mulheres e crianças sentaram-se lado a lado com Olavo, celebrando a vida e a superação das barreiras invisíveis que dividiam o Brasil. O som do piano não era mais uma melodia clássica fria, mas um samba alegre que celebrava a resistência. Cida levantou-se para falar, sua voz ecoando com a autoridade de quem atravessou o deserto da necessidade sem perder a esperança na bondade divina e humana. Ela lembrou a todos que o restaurante chamava-se Ouro Negro, mas que o verdadeiro ouro era aquele que passava pelo fogo da provação e saía puro. Suas palavras tocaram o coração de Olavo, que chorava silenciosamente ao perceber o quanto ele fora resgatado do abismo da própria alma egoísta. O banquete era uma comunhão, um reflexo do reino dos céus, onde não existem primeiros ou últimos. Olavo Cavalcanti aproveitou o momento para anunciar que doara a maior parte de sua fortuna para um fundo fiduciário gerido pela própria comunidade local e honesta. Ele não queria mais o peso da posse que o afastara da humanidade, preferindo viver com o que era estritamente necessário para uma existência digna e tranquila. Sua fate, antes marcada por rugas de preocupação financeira e ódio reprimido, agora exibia a suavidade de quem está em paz com o passado e com o futuro. Ele entendera que quem semeia amor colhe a paz que excede todo o entendimento. Os advogados de Olavo ficaram atônitos quando ele os instruiu a não lutar por cada centavo, mas a focar na reparação das injustiças cometidas contra seus ex-funcionários. Ele passou semanas revisando contratos antigos, descobrindo famílias que foram prejudicadas por suas decisões gananciosas de despejo e construção desenfreada em áreas residenciais populares. O processo jurídico tornou-se um ato de contrição pública, onde Olavo pedia perdão em cada audiência, deixando juízes e promotores perplexos com sua mudança radical. Sua fortuna diminuía, mas sua paz interior crescia exponencialmente a cada dívida moral que ele finalmente conseguia quitar. Os garçons e cozinheiros que haviam sido demitidos por capricho de Olavo foram convidados a retornar ao restaurante Ouro Negro com salários justos. Zoe Horrer, o veterano que fora humilhado naquela noite fatídica da mancha na camisa, foi nomeado diretor de hospitalidade, sendo a voz da experiência e da bondade. O ambiente de trabalho transformou-se em uma grande família, onde o sucesso de um era celebrado por todos como uma vitória coletiva contra a desigualdade. Cida observava de longe, sentindo que o restaurante se tornara um santuário de dignidade humana no coração, enquanto Olavo subia os degraus da santidade laica. Seus antigos sócios mergulhavam em escândalos de corrupção que ele próprio ajudara a denunciar às autoridades competentes do país. O império que eles tentaram roubar desmoronou sob o peso da própria podridão ética, servindo de lição para toda a elite empresarial que acreditava estar acima da lei. A queda daqueles homens foi rápida e vergonhosa, pois eles não tinham a rede de apoio e amor que Olavo construíra na favela durante seu sofrimento. A justiça divina tarda, mas nunca falha com quem semeia o ódio. Muitos se perguntavam se haveria um casamento luxuoso entre o magnata e a garçonete, mas a relação deles transcendia as convenções românticas e sociais daquela época. Eles compartilhavam uma união de almas focada no serviço ao próximo, encontrando prazer nas pequenas conquistas da fundação e nos sorrisos das crianças salvas da miséria. Olavo via em Cida não apenas uma companheira, mas a bússola que o guiava para longe das tentações do antigo egoísmo que ainda tentava sussurrar. Eles eram o reflexo de um Brasil que busca a conciliação através da verdade e do respeito. Dona Deolinda partiu em uma tarde serena,
com o coração em paz, por saber que sua filha estava segura e que o homem de pedra fora transformado em carne. Seu funeral na favela foi acompanhado por centenas de pessoas que ela ajudara com suas ervas e suas palavras de conforto ao longo dos anos. Olavo chorou ao lado de Cida, sentindo que perdera uma mãe espiritual, mas grato por ter tido a chance de conhecê-la antes que a eternidade a chamasse. O legado da velha senhora continuaria vivo em cada tijolo das casas populares locais. São Paulo começou a olhar para o exemplo de Olavo com outros olhos, inspirando novos empresários a investirem em responsabilidade social genuína e não apenas em publicidade vazia. O modelo de negócios do Ouro Negro, que priorizava o bem-estar humano sobre o lucro máximo, provou ser sustentável e até mais lucrativo a longo prazo. A cidade, que antes era conhecida como a terra da garoa e da indiferença, começava a ter pontos de luz onde a solidariedade era a moeda principal. Cida e Olavo tornaram-se símbolos de uma resistência pacífica contra o materialismo. Olavo passou a morar em um pequeno apartamento perto da sede da fundação, deixando para trás a cobertura ostentosa que antes simbolizava sua solidão e seu poder. Ele acordava cedo para rezar com Cida, encontrando na espiritualidade a força necessária para enfrentar as críticas de seus antigos pares sociais que o chamavam de louco. Para ele, a verdadeira loucura era viver em um palácio cercado de miséria, sem estender a mão para ajudar quem estava caído. Ele sentia-se mais jovem e vigoroso do que nunca, pois sua alma fora finalmente liberta de correntes. Maria Aparecida estudou gestão social e tornou-se uma líder respeitada, mas nunca permitiu que o sucesso profissional alterasse sua essência mística e sua humildade sertaneja profunda. Ela continuava visitando os doentes na favela e lavando os pés daqueles que precisavam de cuidado, mantendo viva a chama da caridade que sua mãe lhe ensinara. Sua influência sobre Olavo era sutil, mas absoluta, pois era baseada na verdade que não precisa de gritos para ser ouvida e compreendida por todos. Ela era a prova de que a educação e a fé transformam. Anos depois, o restaurante Ouro Negro tornou-se uma escola de gastronomia para jovens talentos das comunidades carentes de todo o estado de São Paulo, gerando novas oportunidades. Olavo e Cida, agora envelhecidos mas com o espírito radiante, observavam a formatura de mais uma turma de brasileiros orgulhosos de sua nova profissão digna. Eles sabiam que a semente que plantaram naquela noite de confronto no restaurante crescera e se transformara em uma árvore imensa. A jornada fora longa e dolorosa, mas cada lágrima servira para regar o solo da justiça e do amor. Olavo olhou-se no espelho pela última vez antes de sair para a cerimônia, vendo não mais o reflexo do ouro frio, mas a luz da vida. Ele lembrou-se da garçonete que se levantara contra ele e sentiu uma gratidão eterna por aquele momento de coragem que mudara o rumo de sua eternidade. A vida é um sopro, mas o que fazemos por amor aos outros ecoa para sempre nos corredores do tempo e no coração de Deus. Ele sorriu para Cida, que o esperava na porta, e juntos caminharam em direção à luz do sol. O segredo da felicidade, descobriram eles, não estava no acúmulo de tesouros que a traça e a ferrugem destroem, mas no sacrifício de si mesmo pelo bem-estar alheio. O Brasil, com todas as suas contradições e dores, encontrara na história de Olavo e Cida um espelho onde a esperança podia finalmente ser vista e sentida por todos. A lei do retorno se completara com perfeição. O homem que semeou desprezo colheu solidão, mas o homem que semeou amor colheu vida. Assim, termina a canção do ouro e do barro sob as bênçãos. A noite terminou sob as estrelas de São Paulo, que pareciam brilhar com uma intensidade nova sobre aquele refúgio de amor e de justiça social e espiritual. Maria Aparecida e Olavo olharam para a cidade e viram não apenas concreto e fumaça, mas um campo de oportunidades para plantar a semente da fraternidade. A história da garçonete que enfrentou o bilionário tornou-se uma lenda urbana, inspirando outros a não se curvarem diante da arrogância do poder material. No final, o ouro e o barro se tornaram uma coisa só pelas mãos divinas.